Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Essa live, ela é para quem se sente perdido ou frustrado em sua vida ou carreira. Eu vou falar um pouco desses conteúdos que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai falar por que isso acontece, né? Por que você que se sente frustrado em sua vida ou carreira se sente dessa forma. A gente vai falar erros cometidos ao escolher sua vida. Escolher sua vida não, escolher sua vida é bom. Escolher sua carreira, planejar a sua vida. A gente vai falar sobre as bases, né, para saber se você está no caminho, na carreira corretos e como que você faz para planejar da melhor maneira a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Vamos entrando, né? Vou deixar o pessoal entrando. Quem for entrando, engaja aí, manda coraçãozinho, manda pergunta, tá? E, bom, quem não me conhece, eu sou o Pedro Rodrigues, eu sou hipnoterapeuta, eu sou coach, eu estudo psicologia, eu estudo desenvolvimento humano há aí mais ou menos uns 9 anos. E esse canal é sobre desenvolvimento humano, é sobre inteligência emocional, é sobre como você encontra mais propósito e realização na sua vida pessoal e profissional, é sobre direcionamento de vida e carreira, é sobre relacionamentos, ou seja, é sobre tudo que pode fazer você se tornar uma pessoa melhor, mais feliz e mais realizada, né? Bom, eu falo para dois tipos de pessoas, eu gosto sempre de repetir isso, né? E você que está vendo provavelmente vai se enquadrar em um desses dois tipos. O primeiro tipo de pessoa é a pessoa perdida na vida, frustrada com sua vida, com sua carreira, precisa de uma direção. E o segundo tipo é aquela pessoa que está enfrentando desafios emocionais, seja uma ansiedade, seja uma insegurança, um medo de falar em público, uma depressão, por exemplo. Então, esses públicos, essas pessoas, se você é uma dessas pessoas, pode ter certeza absoluta que os conteúdos encontrados aqui vão ser muito úteis para você, certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto dessa live. Por que você se sente perdido ou frustrado em sua vida ou carreira? O que você acha, hein? Tem alguma ideia? Bom, como sempre, as lives e os conteúdos oferecidos aqui, eles são uma mistura. Eles são uma mistura tanto da minha experiência pessoal, enfrentando os desafios dos quais a gente vai falar, porque se hoje eu estou falando de inteligência emocional, se hoje eu estou falando de direcionamento de vida e carreira, quer dizer que eu já sofri muito com essas questões, né? Então é uma mistura da minha experiência pessoal, da minha experiência profissional e formações como coaching, formações ligadas ao desenvolvimento humano como um todo e à própria psicologia. É uma junção disso, né? A junção de experiências pessoais, experiências profissionais e pesquisas também, né? Antes de mais nada, antes da gente começar no assunto em si, tem algumas pesquisas que falam, é importante frisar, sobre o quanto as pessoas se sentem insatisfeitas e frustradas em suas carreiras, em suas profissões hoje em dia. Eu não vou nem falar de alguma pesquisa em específico, porque existem várias, o Google está cheio disso, mas basicamente de 90% ou até mais pessoas, pelo menos no Brasil, elas estão insatisfeitas com a sua carreira, com a sua profissão, com o seu trabalho, né? Eu separei algumas pesquisas aqui, 92% dos brasileiros querem um novo emprego. No Brasil, cerca de 90% estão infelizes no trabalho, né? Então, isso é um dado forte, é um dado considerável, é um dado até preocupante, né? Se a gente for levar em consideração. Acho importante as empresas começarem a pensar nisso e a gente vai começar a entender por que isso acontece. Bom, pelas minhas pesquisas, eu estava olhando um link que fala sobre o trabalho do Patrick Lencioni. Lencioni, é isso mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Lencioni, isso mesmo. Esse cara, ele é um teórico que ele vai falar a respeito... É um escritor norte-americano que ele vai falar a respeito de gestão empresarial e gestão de equipes. E ele vai falar sobre isso, por que as pessoas se sentem insatisfeitas, se sentem frustradas em sua carreira. Bem-vindo, Dani, quem está entrando aí, vai interagindo, vai soltando o coraçãozinho e vamos que vamos. Então, ele fala de 3 motivos principais dentro da pesquisa que eu realizei. O primeiro é não ver resultados no próprio trabalho. É a pessoa que tem aquele sentimento de que aquele trabalho não serve para nada,
né? Digamos assim, ele não vê resultado, por quê? Porque ele não consegue medir. Então, o primeiro motivo é a falta de medição, a falta de medição dos resultados no trabalho, é não ver o impacto daquele trabalho na empresa, na sociedade, enfim, ele não vê propósito, digamos assim. O segundo aliás, o segundo é mais ligado à falta de propósito. O primeiro é ligado à falta de métricas e à medição, e o segundo é a falta de propósito, que tem a ver com o sentimento de falta de importância. Ou as pessoas sentem que o trabalho delas é um trabalho que não é importante, ou elas estão sentindo, né, que esse trabalho ele não está sendo medido, ele não está tendo resultado. Então esses são os dois dos principais motivos. E o terceiro é a falta de reconhecimento. Andréa, seja bem-vinda, vamos interagir aí, solta uns coraçãozinhos, manda pergunta. Então o terceiro motivo é a falta de reconhecimento, né? Então se a gente for pela teoria do Patrick Lencioni, a gente vai ter sentimento de falta de importância, as pessoas se sentem insatisfeitas, infelizes no trabalho, infelizes nas suas carreiras, por sentirem que o seu trabalho ele não tem importância, ele não tem relevância, por sentirem que o seu trabalho ele não tem resultado, ele não está sendo medido, você não consegue ver o resultado tangível daquilo, ou por falta de reconhecimento, porque a pessoa, que é provavelmente o mais comum, porque a pessoa ela não tem o sentimento de reconhecimento. Prazer assisti-lo e aprender um pouco mais. Imagina, mulher, quem tem que aprender com alguém aqui é eu aprender com você, mas fica à vontade e vamos participar. A gente está falando de por que as pessoas se sentem infelizes, se sentem frustradas no seu trabalho. Você tem experiência aí na área do RH, vai saber mais do que eu. Qualquer coisa dá um toque aí, acrescenta e vamos junto. Então, esses são os três principais motivos, segundo esse teórico que é o Patrick Lencioni. E aí, o que é legal a gente pensar, né? É importante a gente pensar, e eu vou dar uma resumida, eu vou dar uma sintetizada nessa teoria do Patrick, para falar de uma forma um pouco mais geral e um pouco mais objetiva tudo isso que ele falou. Ele falou de falta de importância, sentimento de falta de importância, sentimento de falta de medição e falta de reconhecimento. O que acontece na prática? Na prática, se o seu trabalho não está te satisfazendo, ou se na sua vida pessoal você não está se satisfazendo em alguma área, seja nos seus relacionamentos, seja no lugar onde você mora, seja no seu emprego em si, enfim, não importa a área. Se você não está satisfeito, se você está frustrado, é porque provavelmente um valor seu não está sendo atendido. O que isso quer dizer? Observa comigo, a gente falou de falta de importância, falta de medição e falta de reconhecimento. E cada uma dessas coisas que geram insatisfação na carreira, na vida profissional, ela vai estar ligada a um valor pessoal que a pessoa vai ter. Falta de importância tem a ver com a falta de propósito, né? A pessoa ela não vê importância, ela não vê significado, ela não vê relevância. Ela acha importante, ela considera importante que o trabalho dela seja importante para a sociedade, que o trabalho dela seja relevante, que o trabalho dela tenha um propósito, tenha um significado, impacte positivamente, né? Provavelmente ela tem esse pensamento. Se você está frustrado no seu trabalho e muito provavelmente é possível que você tenha essa questão, então vale a pena investigar. Então o valor principal aí, o primeiro valor tem a ver com essa falta de propósito, de importância. Quando a gente fala de falta de medição, né, você fala de medir resultados, de saber se aquilo que você está fazendo é realmente efetivo, eficiente, se aquilo vai gerar um resultado, seja dentro da sua empresa ou seja dentro da sociedade. Então a gente está falando de um segundo valor, resultado. Você acha importante que o seu trabalho seja, como eu posso dizer, gere resultado, seja relevante. E quando você não vê isso, você não sente que o seu trabalho ele é relevante, ele está gerando resultado na empresa ou na sociedade, você se sente frustrado. E a terceira coisa que é óbvia, que é a falta de reconhecimento e que é a parte mais comum e o que é Desculpa. Na minha opinião, o maior responsável pela insatisfação, pelo menos na vida profissional, é a falta de reconhecimento. E é uma coisa, gente, que é tão simples de se resolver, né? As pessoas elas não querem, né? Falando de outras pesquisas que eu já vi por aí, falando sobre o fato das pessoas estarem insatisfeitas na sua vida profissional não ter a ver com salário e remuneração, ter a ver com elas quererem ser reconhecidas, com elas quererem ter um reconhecimento pelo seu chefe, ter um reconhecimento por um bom trabalho. E isso é uma coisa tão simples que os gestores nem se atentam e que faz tanta diferença nas empresas. Não você não precisa aumentar, vou aumentar R$ 500 o salário do meu funcionário. Não.
Cara, é só você falar parabéns pelo seu trabalho. Nossa, que desempenho legal. É só você ser um cara bacana que basicamente o seu funcionário ele vai ficar mais feliz. Então, eu quero que vocês percebam isso, né? Quem estiver assistindo, quem for assistir depois, perceba que a insatisfação no trabalho, resumindo, ela vai ter um fundo de algum valor que não está sendo atendido. E quando a gente abre esses valores, a gente chega em reconhecimento, a gente chega em resultados e a gente chega em propósito e importância. Basicamente isso. E isso aí você pode, a questão do valor, né, aí é bom a gente fazer uma distinção de duas coisas. Quando a gente fala de falta de realização, de falta de engajamento, de insatisfação e frustração no trabalho, esse Patrick Lencioni vai falar desses três itens. Quando eu falo de valores, eu estou falando na vida como um todo, o que está englobando também a parte profissional. Então, se você se sente frustrado e infeliz com a sua vida como um todo, vai ter a ver, né? Podem ter outras causas, mas provavelmente tem a ver com algum valor que não está sendo atendido para você. Levando para a vida pessoal, se você está num relacionamento abusivo, que não tem respeito, você valoriza respeito, você não tem respeito, você se sente mal. Amizades a mesma coisa, se você não tem uma troca, se você não tem uma coisa ali que é importante para você, a falta daquilo vai te fazer mal. Então é importante a gente separar isso, entender que essa questão dos valores serve para a vida como um todo e para o trabalho em si a gente tem esses três valores em específico, que é o reconhecimento, que é a importância e o propósito e que é os resultados. Bom, legal. Dito tudo isso, vamos para erros cometidos ao escolher a sua vida ou planejar o seu futuro. O que será que as pessoas erram, né? Quando elas vão escolher uma carreira, quando elas vão planejar o seu futuro, o que será que as pessoas se metem de enrascada aí, que alguma coisa não dá certo? Bom, primeiro item que eu vou levantar para vocês, que muitas pessoas passam, sofrem e que tem diminuído, felizmente, cada vez mais. Tem sido uma coisa cada vez mais rara, que é a questão de levar demais em consideração a opinião de outras pessoas. É aquela pessoa que o pai fala, você tem que ser médico, você tem que ser advogado, né? Falando mais para classe operária, né? Porque você tem que ser médico é alguma coisa, é uma coisa. Agora conseguir passar em medicina é outra. Então, quando a gente está mais na classe operária, né, eu acho que eu não falo para ninguém aqui que necessariamente é rico, mas você tem que ser advogado, você tem que ser enfermeira, você tem que ser X, Y, Z. Qual que é o problema disso? O problema é que muitas vezes os nossos pais, eles querem o melhor pra gente, mas nem sempre eles manifestam esse melhor nas suas atitudes, comportamentos e sugestões. E nós, na nossa ânsia de agradar os nossos pais, acabamos tomando decisões que são válidas no mapa deles, que são válidas para a vida deles, para o que eles consideram bom, para o que eles consideram importante, e a gente acaba negligenciando aquilo que a gente acha importante para nós. Então, esse é um ponto muito importante de levar em consideração. Muitas vezes a gente erra em planejar, em escolher a nossa carreira ou planejar o nosso futuro porque a gente leva em consideração a opinião dos outros. E eu citei aqui o exemplo de pais, mas pode ser amigo. Pode ser aqueles amigos que acham que você tem que fazer uma carreira XYZ, que se você for por um caminho XYZ vai ser interessante para você, mas é porque ele está falando aquilo de acordo com os valores dele. Às vezes o seu amigo, a pessoa importante para você que está te dando um conselho de para que caminho você vai na sua carreira, seja alguém que está fazendo uma transição de carreira, seja alguém que é jovem e está iniciando uma carreira agora, às vezes essa pessoa igual o pai dela, igual o pai, o pai da pessoa que está indicando uma carreira ou algo do tipo, às vezes ela tem as mesmas boas intenções e comete o mesmo erro. Ela se guia pelos valores dela, que não necessariamente são os seus valores. E aí a gente cai no segundo ponto, né? No segundo erro cometido, é escolher uma carreira ou planejar o seu futuro, que tem a ver com a falta de autoconhecimento. E aí você pode perceber que a falta de autoconhecimento, ela está muito ligada a levar em demasia em consideração a opinião de outras pessoas. A falta de propósito adoece, com certeza. A gente precisa, nós como seres humanos e como seres capazes de colocar significado nas coisas, a gente precisa colocar significado no nosso futuro e na nossa carreira. Senão a gente fica meio tantã. As projeções da família reprimem os desejos reais do sujeito.
Ah, eu tô adorando, André. Eu vou te chamar pra fazer uma live, que aí a gente vai ter um comportamentalista e uma psicanalista. Vai ser maravilhoso. Família, escolhemos para o outro, para ser aceito de alguma forma. Exatamente, isso tem muito a ver com aceitação e com a falta de autoconhecimento. A aceitação do outro, né? A gente quer a aceitação do outro e a gente não se conhece o bastante para afirmar e para aceitar aquilo que a gente realmente quer para nós mesmos. Então faz todo sentido. E vou marcar uma live. E bom, e aí continuando, como que essa falta de autoconhecimento funciona? Você vai lá, você não sabe o que você é bom. Você não conhece os seus talentos. Você não sabe quais são as suas competências. Como que você pode contribuir para o meio, para a sociedade, para as demais pessoas. E aí você não conhece os seus valores. Você não sabe o que é importante para você. Você não sabe o que você quer para o futuro. Às vezes o seu amigo quer ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro não é importante para você. Às vezes uma pessoa quer prestígio e fama, mas prestígio e fama não é importante para você. Às vezes a outra pessoa quer status, às vezes a outra pessoa quer ser reconhecida, às vezes a outra pessoa quer estabilidade. Mas e você? O que você quer? Quando você não tem autoconhecimento, quando você não sabe exatamente o que você quer e é importante para você, você fica à mercê de tomar decisões com base no que as outras pessoas querem e no que as outras pessoas acham importante. Só que quem vai estar lá no dia a dia e no campo de batalha, na carreira que escolheu, na profissão que escolheu, vai ser você. Então os valores das outras pessoas, o que elas consideram certo ou importantes, eles são quase irrelevantes. Eu não digo irrelevante porque é importante sim a gente levar em consideração a opinião de outras pessoas e ter isso como uma métrica, ter isso como um sensor. Né? A gente não pode ter uma visão do tipo, eu vou completamente ignorar tudo que as pessoas nos dizem, porque não, o que as pessoas nos dizem é importante e serve de feedback. Se não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Grande gato da Alice no País das Maravilhas. É exatamente isso. Então, aí já tem duas coisas que as pessoas erram. Levar em consideração a opinião de outras pessoas e a falta de autoconhecimento. E um vai contribuir com o outro. Porque se você tem autoconhecimento e você se firma naquilo que você quer, a opinião das outras pessoas não te abala tanto. Agora, se você não tem autoconhecimento, você vai começar a absorver a opinião, os valores, os interesses, os desejos de outras pessoas. Você vai criar uma máscara e achar que aquilo é seu. E você vai seguir por aquilo. E você vai acabar se frustrando. E aí depois, em outro momento, eu vou até contar minha história, as minhas escolhas profissionais. Por que eu fui fazer design gráfico. Por que depois eu mudei completamente de carreira. Mas isso fica para outra história, outro momento. E aí o terceiro ponto, né? Por que as pessoas erram a escolher sua carreira ou planejar o seu futuro? Tem a ver com falta de oportunidade, exatamente. Nem tudo tem a ver só com nós e com as nossas escolhas. A gente precisa entender que nós, como seres humanos, a gente é uma mistura de duas coisas. A gente é uma mistura de quem nós somos e da nossa personalidade, e a gente é uma mistura de como o ambiente nos afeta e vai formando quem a gente é. Então a gente tem o ambiente, os estímulos e os impactos desses estímulos sobre nós, e a gente tem a nossa própria maneira interna de responder a essas questões. Isso vai formando a nossa personalidade, vai formando quem a gente é. E muitas vezes a gente simplesmente está num ambiente que a gente não tem oportunidade. Muitas vezes a gente está num ambiente que a gente não tem escolha, que a gente não tem para onde ir, e a gente tem que abraçar aquilo que está à nossa disposição naquele momento, e não tem problema nenhum. Né? É só importante a gente frisar esse ponto, porque a gente está com uma cultura ultimamente, né, digamos assim, de responsabilizar muitos indivíduos e as vítimas, digamos assim. Então você não tem sucesso porque você não fez o que é necessário. Você não ganha dinheiro porque você é preguiçoso. A sua vida não anda porque você... E realmente, o principal fator para o seu sucesso e para os seus resultados é você, realmente. Mas a gente não pode desconsiderar que o ambiente ele exerce influência sobre nós, sobre a nossa formação, sobre as nossas decisões, sobre as nossas capacidades e sobre as nossas possibilidades de futuro. Então, muitas vezes, a pessoa que ela não escolheu uma carreira adequada para ela, não planejou a vida dela da maneira correta, é porque ela não teve a oportunidade, porque o ambiente ao redor dela exigiu coisas diferentes dela, coisas que não necessariamente é o que ela esperava.
mas é o que ela precisava fazer, né? Então, muitas vezes, a gente traça o plano, a gente planeja a nossa vida, a gente planeja a nossa carreira. Eu planejei, vou contar uma coisa aqui, eu planejei o meu ano de 2021. Na segunda semana, eu rasguei tudo e planejei de novo. Por quê? Porque o meu ambiente me mostrou que algumas coisas que eu planejei, elas não faziam sentido nesse momento da minha vida, que eu teria que seguir por um caminho diferente, né? Então a gente não pode ser resistente em relação ao impacto do ambiente, porque ele vai ditar sim muito das nossas atitudes e muito do nosso caminho. Então se a gente traçar um plano para o nosso futuro, a gente tem que estar aberto para o fato de que provavelmente nada vai acontecer, nada não, nada é muita coisa, mas boa parte do que a gente planejou não vai acontecer da maneira que a gente quer. E a gente tem que ter aí resiliência, a gente tem que ter aceitação, a gente tem que trabalhar as nossas crenças para ter adaptabilidade e flexibilidade, para agir de acordo com o que o ambiente exige da gente. Bom, e esses são 3 dos motivos pelos quais as pessoas erram a escolher sua carreira, planejar seu futuro. Levar em consideração demais a opinião de outras pessoas, falta de autoconhecimento e falta de oportunidade. Doutora Amanda, seja bem-vinda. Essa é uma live de altíssimo nível. A gente só tem doutora aqui, é assim que eu gosto. Maravilhoso. Bom, e aí, dito tudo isso, quais são as bases para a gente saber se a gente está no caminho correto? E essas bases para a gente saber se a gente está no caminho correto, ela tem muito a ver com como resolver e como planejar o nosso futuro, né? Eu vou falar uma coisa de cada vez, mas vocês vão ver que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Qual que é a base para a gente saber se a gente está no caminho correto? Primeiro, autoconhecimento. Não tem como você saber se você está no caminho correto da sua vida se você não se conhece. E quando a gente fala de carreira e de satisfação com a sua carreira e até com a sua vida, a gente fala de algumas coisas em específico, porque autoconhecimento ele é todo o conhecimento sobre você mesmo. E isso engloba muitas coisas. Cláudio, também seja bem-vindo. Só que especificamente para carreira, para satisfação, eu vou falar de alguns pontos que são muito importantes. Primeiro de tudo, o que é importante você conhecer sobre você? Seus talentos e potencialidades. Você como ser humano único, você vai ter habilidades, competências diferente de outras pessoas. Existe um teórico maravilhoso, um dos caras que eu mais amo estudar, que é o Howard Gardner. Ele é um pesquisador e professor de Harvard e ele desenvolveu, ele traçou, ele conceitualizou a ideia de inteligências múltiplas. E as inteligências múltiplas, elas vêm nos falar e nos mostrar que todo mundo é inteligente, né? E que às vezes a gente erra na maneira de avaliar a inteligência, né? A gente se prende à inteligência como aquele negócio do QI, de habilidades de raciocínio lógico e linguísticas. Mas a gente tem, quando a gente vai falar de inteligências múltiplas, as inteligências que a gente tem, algumas delas, lógico-matemática, linguística, existencial, aquela pessoa que reflete sobre si, sobre o mundo. A gente tem habilidades interpessoais e intrapessoais, relacionamento com outro e relacionamento consigo mesmo. Espaciais, que tem a ver com a noção do espaço. Físico-sinestésica, né? E aí o cara que é físico-sinestésico é o cara que vai ser atleta, que vai ter uma facilidade no esporte. O cara que tem uma habilidade espacial é o cara que vai ser designer, vai ser urbanista, vai ser arquiteto, vai trabalhar com alguma coisa visual. A gente tem a inteligência musical, a gente tem a inteligência naturalista. Então, essas são algumas dos talentos, das inteligências que as pessoas podem ter. Muitas vezes a gente não tem conhecimento sobre isso, mas é muito importante porque os seus talentos, as suas potencialidades, as coisas que você tem facilidade, primeiro, elas vão te dar indício das coisas que você tem prazer. Porque normalmente aquilo que você é bom, aquilo que você sabe realizar com maestria, você chega naquele nível porque você gosta daquilo. Então você tem uma predisposição a ser bom em algo, você desenvolve e você adiciona o fator prazer naquilo, naquela atividade. Você começa a se tornar bom. E quando a gente vai escolher uma carreira, planejar o seu futuro, faz muito sentido que a gente escolha uma carreira na qual a gente consegue desempenhar bem as funções relacionadas. Uma carreira que utilize os nossos talentos.
faz sentido a gente escolher uma carreira em algo que a gente tem prazer. Então faz muito sentido a gente conhecer os nossos talentos e as nossas potencialidades. O segundo ponto tem a ver com valores, algo que a gente vem falando desde o começo dessa live. Você tem que conhecer os seus valores, porque carreiras diferentes, caminhos profissionais diferentes vão suprir valores diferentes. Né? Existem ali alguns principais caminhos de carreiras que você pode ter. Basicamente existem dois. Ou você trabalha empregado para alguém, ou você trabalha por conta. Se você trabalha empregado para alguém, você ou trabalha CLT, ou você é um funcionário público, ou você é um MEI. Existem alguns modelos de contratação. Se você trabalha por conta própria, ou você é empreendedor, ou você é autônomo, ou você é um empresário. Cada tipo de carreira, cada caminho vai te trazer valores diferentes a ser supridos. Uma pessoa que trabalha no emprego fixo, ela vai ter muito mais segurança do que uma pessoa que trabalha que trabalha como autônomo ou como empreendedor. Uma pessoa que trabalha fixo em um cargo público, ela vai ter um nível de estabilidade altíssimo. Uma pessoa com CLT um pouco menos. Uma pessoa MEI, uma pessoa com outro tipo de contratação, menos ainda. Né? Só que, por exemplo, quando você vai para o empreendedorismo, quando você vai para ser autônomo, para trabalhar por conta, você muitas vezes consegue ter muito mais liberdade, coisa que às vezes você não vai ter quando você trabalhar para os outros. Você vai ter menos segurança, mas você vai ter mais liberdade de tempo, você vai ter mais liberdade de localização às vezes e até de dinheiro. Então, o que a gente precisa entender? O que a gente precisa ter em mente ao escolher uma carreira? O que é importante para você? Você é uma pessoa que valoriza estabilidade? Você precisa de segurança? Ou você gosta de liberdade, de desafios? Você é uma pessoa que tem algum problema em cada dia fazer uma atividade diferente ou você gosta de rotina? Você é uma pessoa que não tem problema se em algum momento ficar com o dinheiro apertado e tiver que fazer um investimento, ou você precisa ter o seu dinheiro certinho? Tudo isso vai definir a sua escolha profissional, o seu planejamento de futuro. E é essencial que você tenha essa clareza de valores. Porque se você escolher uma carreira que não supra os seus valores, como a gente falou antes, você vai ficar frustrado, você vai ficar infeliz. Né? Se você exige, se você gosta de reconhecimento e você vai para um trabalho que ninguém te reconhece, você vai ficar frustrado. Se você precisa de estabilidade, você está num trabalho que você não sabe quando você vai ser chamado ou quanto que você vai ganhar no final do mês, você vai ficar frustrado. Se você é uma pessoa de performance, de desafios, se você é uma pessoa que gosta de ir lá e fazer acontecer, e gosta de trabalhar com metas, pô, legal, trabalhar com vendas, com comissão. Agora, se você é uma pessoa assim e vai trabalhar num emprego quadrado ali de rotina, você não vai conseguir se realizar, você não vai conseguir performar, você não vai se sentir satisfeito no seu trabalho. Então, o segundo ponto aí que é a base para você saber se você está no caminho correto é você conhecer os seus valores real. Empreendedor vive numa montanha russa. Empreendedor vive numa montanha russa. Quem empreende aí sabe que é desafiador, ó. Mentalidade forte, viu? Terceiro ponto, né, que é uma base para você saber se você está no caminho correto, são os seus interesses. Do que adianta você trabalhar com uma coisa, você escolher uma carreira onde você não se interessa pelas coisas que você estuda, que você lê, que você pesquisa sobre. Isso mina o seu crescimento profissional, porque em um determinado momento você vai ter que se desenvolver, você vai ter que pesquisar. A gente sabe que o mercado de trabalho está cada vez mais concorrido. Em áreas específicas como tecnologia, então, como marketing, as coisas se atualizam numa velocidade muito grande. Se você não tem prazer, se você não tem interesse naquilo que você está estudando, cara, balbal, vai ser muito difícil você se atualizar e se manter firme no mercado. Então, conheça os seus interesses e faça planos para o seu futuro que tenham a ver com os seus interesses. E para finalizar, as 4 bases aí para saber se você está no caminho correto e conseguir mudar essa direção da sua vida, da sua carreira, seja lá o que for, é você conhecer os seus sonhos. Você precisa entrar em contato com os seus sonhos, porque os seus sonhos eles são atalhos para você conhecer tanto os seus valores quanto as suas potencialidades.
Ninguém sonha com uma coisa que não é importante para ela. Ninguém tem um sonho com uma coisa que ela não gosta, ela não quer. Né? Normalmente, observa bem, mas normalmente os nossos sonhos e os nossos objetivos, eles são formas de suprir os nossos valores. Né? E como que a gente faz para chegar de uma ponta a outra? Usando os nossos talentos. Então a gente tem os nossos sonhos que suprem os nossos valores, e para a gente suprir os nossos valores e chegar aos nossos sonhos, a gente utiliza os nossos talentos. É isso que é a moeda de troca, é aquilo que a gente dá para as pessoas, os nossos talentos, para que a gente consiga suprir os nossos valores e realizar os nossos sonhos. Então a pessoa que sonha, eu sonho com um carro novo, maravilhoso. Tá, você sonha com um carro novo, mas o que o carro novo guarda dentro dele é a conquista, a realização, a segurança, a praticidade, né? Eu quero viajar. Não, você quer viajar, mas o que a viagem guarda é a realização, é um objetivo atingido, é a paz de espírito, é a conquista. Eu quero, um emprego onde eu possa ajudar as pessoas. Você quer um emprego que você possa ajudar as pessoas porque você quer se sentir reconhecido, porque você quer contribuir. E tudo isso que eu estou falando são valores. Então a gente precisa estar atento aos nossos valores, a gente tem que estar atento aos nossos sonhos para identificar os nossos valores e os nossos talentos. E quando eu era criança eu sonhava em ser desenhista. Por quê? Porque eu sempre desenhei bem. Agora não mais, quer dizer, até desenho medianamente. Quando eu era criança eu sonhava em ser médico. Porque provavelmente você tem alguma habilidade. Eu sonhava em ser psicólogo. Provavelmente você tem alguma habilidade de relacionamento, de lidar com as pessoas. Então, quarto ponto é sonhos. Seus sonhos vão te trazer mais informações sobre os seus valores e sobre os seus talentos. E se você tiver essas 4 coisas, conhecimento dos seus talentos e potencialidades, conhecimento dos seus valores e do que é importante para você, conhecimento dos seus interesses e do que te chama atenção, e conhecimento dos seus sonhos e objetivos e das coisas que você almeja para o futuro, você consegue pegar essas coisas, olhar para o seu plano de vida, olhar para o seu plano de futuro, olhar para a sua carreira e refletir: eu estou no caminho certo? Eu não estou? Essa carreira, esse futuro, ele engloba os meus talentos e potencialidades? Essa carreira, esse futuro, supre os meus valores? Eu consigo estar em contato com os meus interesses? Eu consigo realizar os meus sonhos? Então fica aí o checklist para você pensar. Eu vou dar uma olhadinha aqui que tem uma pergunta, só finalizar antes disso, né, que eu coloquei mais um ponto: como resolver? Afinal de contas, se você se sente frustrado, infeliz, insatisfeito com a sua vida e carreira, como resolver? Então eu separei 2 formas de resolver isso. Uma ideal e a outra mais realista. A ideal é: adquira autoconhecimento e encontre uma nova carreira. Se você está insatisfeito, se você está infeliz, se você não gosta do que você faz, vai trabalhar o seu autoconhecimento. Descobre seus talentos, potencialidades, faz coaching, descobre seus valores, interesses e sonhos. E aí você olha, não está muito alinhado realmente, essa carreira não é o ideal para mim. Qual carreira vai me ajudar com que eu utilize ao máximo os meus talentos e potencialidades, supra os meus valores, esteja em contato com os meus interesses e realize os meus sonhos? Parece até um pouco utópico. Esse é o ponto ideal, né? Por isso que eu estou falando, esse é o ideal. É o que, se você puder fazer, faça isso. Adquira autoconhecimento, entenda qual carreira vai ser a ideal para você e se jogue nela. Agora, a gente tem que ser realista. Porque lembra que eu falei que o ambiente exerce influência sobre quem nós somos, as nossas decisões, escolhas e a nossa vida? Aqui não ia ser diferente. Nem sempre é possível você falar: tá bom, eu vou largar tudo, eu vou fazer coaching e eu vou descobrir uma nova carreira. Às vezes tem questões financeiras que te impedem, às vezes você tem uma casa para sustentar, às vezes você tem insegurança e uma série de processos de autossabotagem que não te permite ter confiança para ir em frente. Às vezes você tem aquele pensamento de: caramba, mas eu vou largar tudo, né, que eu conquistei até agora. Então tudo isso são coisas para você se atentar.
Esse é o ideal, autoconhecimento, encontrar uma nova carreira. Mas qual que é a forma realista de você resolver a sua insatisfação e a sua frustração com o seu trabalho? A forma realista tem a ver com ressignificação. Eu falei logo no começo dessa live como nós somos seres capazes de gerar significado nas coisas. Essa é a nossa diferença para os outros animais. Uma zebra, ela vê um leão, ela corre, ela tem taquicardia, ela foge do leão, dá 5 minutos, ela voltou a pastar, ela nem lembra que existe um leão. A gente passa por uma situação de perigo, a gente fica ansioso, nosso coração dá taquicardia, a gente foge, só que daqui 1 hora a gente vai lembrar do trauma. Por quê? Porque a gente é capaz de gerar significado, a gente é capaz de associar um significado, uma emoção, às coisas, aos estímulos que acontecem na nossa vida. Isso é muito bom por um lado, mas por outro lado coloca a gente às vezes em uma enrascada. Então se você tem uma vida, uma carreira que hoje não te satisfaz, te faz ficar infeliz, insatisfeito de alguma maneira, começa a pensar como que você pode dar um novo significado à sua vida ou à sua carreira. Muitas vezes, como a gente viu, os motivos das frustrações na vida e carreira, na vida em específico, valores que não estão sendo supridos, valor de resultado, valor de reconhecimento, valor de propósito. Começa a colocar propósito naquilo que você faz. Porque quando você vai ver, existe algum propósito por trás. Nem que o seu trabalho seja só para sobreviver. Então pensa que aquilo que você está fazendo naquele momento está te trazendo o seu sustento. Pensa que aquilo tem um propósito por trás, que é o seu sustento, o seu crescimento, que daqui a um tempo você vai estar em uma coisa melhor. Se você não vê resultado, começa a medir o seu resultado e ver o impacto que você está gerando. Mesmo que alguém não chegue, fale e mostre isso para você, começa a pensar, caramba, olha o meu trabalho. Nossa, se for ver, olha como eu sou importante nessa empresa, porque eu faço isso nesse setor e sem o meu trabalho não ia acontecer esse processo e o resultado final. Então começa a fazer esse raciocínio, começa a colocar significado e propósito no seu trabalho, nas coisas que você faz, na sua vida. Começa a pensar sobre o resultado que aquilo gera para você, que aquilo gera para a sociedade. Falei de reconhecimento, e começa a ou abandonar, né, a necessidade de ser reconhecido ou buscar outras formas de fazê-lo. Quem sabe você pode abstrair o fato que muitas vezes você não é reconhecido, mas quando você é reconhecido por pequenos gestos, que seja um elogio pequeno, começa a trazer e internalizar mais isso. Então, ou você desapega de ser reconhecido e entende que, no caso, seu chefe, as pessoas que trabalham com você, elas não vão te reconhecer mesmo e, cara, tá tudo bem, trabalha a sua aceitação, ou encontra outras formas de ver esse reconhecimento, seja por um agradecimento simples, né? Abandona a ideia de, meu chefe tem que vir aqui, estender um tapete vermelho e me dar um troféu de funcionário do mês. Às vezes um agradecimento, às vezes um sorriso, às vezes um tratar bem, você pode considerar como reconhecimento. É tudo uma questão de como você dá significado às coisas na sua vida. Bom, legal, gente. Esse era o conteúdo de hoje. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Existem exercícios que facilitam a conquista do autoconhecimento? Com certeza, com certeza. Ótima pergunta aqui da nossa colega. Como que a gente trabalha o autoconhecimento, né? A nível de exercício. Bom, é que é muita coisa, é tanta coisa, é tanto jeito que dá para fazer que eu fico até meio, o que eu falo? Eu vou falar de 2 coisas principais para autoconhecimento. O primeiro é a reflexão e racionalização sobre você mesmo, que fala sobre isso, a arte da felicidade no trabalho. Que legal, ótima indicação. Para quem está entrando, para quem está vendo agora, para quem está vendo depois, procure a arte da felicidade no trabalho. Provavelmente vai abordar questões das quais a gente conversou aqui hoje. Depois eu vou pesquisar e eu falo mais para vocês a respeito. Nossa amiga perguntou, exercícios para praticar o autoconhecimento. Primeira coisa que eu vou te falar é reflexão. Senta, medita, reflete, vê como que os seus pensamentos, suas emoções funcionam. Isso é mais a nível emocional. Segundo ponto que a gente utiliza muito, principalmente no coaching, na terapia cognitivo-comportamental, tem a ver com o pensamento socrático. É você fazer perguntas, seja para outra pessoa ou seja para você mesmo, que são capazes de, na resposta, te dar a resposta para o que você está buscando no autoconhecimento. Então, eu vou só dar um exemplo, alguns exemplos rápidos.
Como que a gente descobre os seus talentos? A gente se pergunta, o que você é bom? O que você gosta de fazer? O que você tem facilidade? O que você faz com muita facilidade que outras pessoas têm mais dificuldade? O que as pessoas te elogiam? O que você faria pelo resto da sua vida? Se você pudesse escolher uma atividade que você pudesse fazer sempre, o que você faria? E aí a gente começa a descobrir os talentos, a gente começa a descobrir os interesses. O que é importante para você? Se você fosse para uma ilha deserta, o que você levaria? O que não pode faltar na sua semana? Como que é a sua rotina? A gente descobre os valores, porque aí a gente começa a entender o que é importante para a pessoa, o que ela prioriza, como ela se comporta, porque os valores, só me aprofundando rapidamente nesse ponto, valores são critérios, né? Então toda decisão que você toma na sua vida, seja das pequenas ou das grandes, ela tem valores por trás. Se for decisões grandes de qual emprego escolher, que carreira seguir, que carro comprar nem tanto, mas onde morar, a gente fala de valores. Se a gente decide onde eu vou comer, que roupa eu vou vestir, que carro eu vou comprar, aí a gente tem critérios. Então, esse é um dos caminhos. E aí, por exemplo, sonhos. O que você sonha? O que você queria ser quando criança? Como que você se imagina daqui a 90 anos? Daqui a 90 anos é muito, mas quando você tiver 90 anos... Então, por meio desse pensamento, dessa racionalização, desse comer pelas beiradas, a gente consegue adquirir o autoconhecimento. E a segunda maneira que você tem de adquirir autoconhecimento é perguntando para as pessoas. Eu falei aqui, do não ignorar completamente a opinião de outras pessoas. Às vezes a gente tem aquela máxima de eu sou blindado, porque nada que as pessoas me falam me atinge, porque eu não me importo com a opinião dos outros, eu sou mais eu. Muito legal, é muito importante isso a nível de autoestima e de autoconfiança, mas é um pouco perigoso, porque quando você ignora a opinião das pessoas e não se importa com o que as pessoas falam ou acham de você, você está perdendo a oportunidade de receber um feedback, de crescer com aquilo. Principalmente se mais de uma pessoa fala para você a mesma coisa. Se uma pessoa chega e fala, esse negócio aí que você não fez, que você fez aí não tá legal. Talvez seja só a opinião dela, mas se 2, 3 pessoas têm a mesma opinião, é importante você prestar atenção nisso. Então, em relação a isso, em relação a perguntar para outras pessoas, pergunte. O que você acha que eu sou bom? O que você vê em mim de diferencial? O que você acha que eu sei fazer? O que você acha que eu poderia melhorar? Porque pontos fracos, pontos a melhorar, eles também são um fator de autoconhecimento. Então é isso, pergunte para as pessoas, pegue feedback delas sobre a opinião que elas têm sobre você, porque isso também vai te dar dicas sobre quem você é. Afinal, a gente não é só o que a gente acha que é, a gente é uma mistura do que a gente é realmente por dentro e da maneira que as pessoas enxergam a gente. E isso vai formar um pouco, de certa forma, a nossa identidade. Bom, é basicamente isso, gente. Hoje a gente falou, para quem entrou mais tarde e quer pegar depois a live do começo, por que você se sente frustrado ou perdido na sua carreira, na sua vida como um todo, erros que a gente comete ao escolher a nossa vida, planejar o nosso futuro, as bases para saber se você está no caminho correto e para resolver essa questão de insatisfação e frustração com as pessoas não, desculpa, viajei, com o seu trabalho e com a sua vida, com as pessoas é outro assunto. Basicamente a gente encerrou por aqui. Consegui fazer uma live um pouco mais sucinta, deu 45 minutos. E se tiverem dúvidas, se quiserem interagir, mandem aí, vamos bater um papo, mais uns 5 minutinhos só para finalizar. Ou se vocês não quiserem bater papo, também não tem problema não. A gente encerra aqui. E aí a gente vai assistir BBB. Que horror, gente. A pessoa entra aqui pra se desenvolver e o terapeuta, o coach fala, vamos assistir BBB. Pandemia, gente. Não tem entretenimento, tá difícil. Obrigada, cheguei no final, mas amei o conteúdo. Que legal, maravilhoso, fico muito feliz. E ver depois do começo lá, vai ter coisas que você vai encontrar, não na sua carreira atual, quem sabe, mas anteriormente sim, em outras experiências profissionais, pelo que a gente já conversou. Bom, é isso, gente. Fico feliz de contribuir. Essa live ela vai ficar salva, eu vou deixar ela aqui salva no feed, depois eu vou jogar ela no YouTube. Muito obrigado por quem apareceu, por quem participou
E qualquer coisa, estou à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer bate-papo que vocês queiram levantar, a gente vai batendo papo. Um grande abraço. Quero mais lives sobre autoconhecimento. Vamos fazer. Opa, opa, opa. Já vai entrar aqui na agenda, já tá no planejamento. Vou adiantar para você. Tamo junto, gente. Um beijão e ótima terça-feira. Tem certeza de ao vivo? Encerrar